por trás de cada crime, existe mais do que um culpado. Existe uma mente, um passado e uma história que o mundo esqueceu de ouvir. No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu. A gente revela o que levou alguém a cruzar a linha. Ele andava pelas ruas com os olhos baixos. Parecia tímido, reservado, um jovem como qualquer outro. Estudava biologia, tinha notas boas, morava sozinho, trabalhava em turnos noturnos. À primeira vista, nada de anormal. Mas o que você faria se descobrisse que aquele estudante exemplar escondia corpos no armário? Que, por trás da porta do seu apartamento, havia ossos, havia sangue, havia restos de vidas humanas? Jeffrey Dahmer não era um monstro de aparência grotesca. Era um predador silencioso, um manipulador frio, um psicopata funcional. Ele sorria, cumprimentava os vizinhos, oferecia cerveja, mas, à noite, caçava. Entre 1978 e 1991, Dahmer matou 17 homens, a maioria jovens, muitos pobres, muitos negros, muitos esquecidos pela sociedade. E talvez seja por isso que ele tenha conseguido continuar por tanto tempo. Ninguém suspeita de quem parece normal. Você que está ouvindo agora, consegue imaginar quantos rostos tranquilos carregam pensamentos obscuros? Quantas máscaras você cruza todos os dias sem saber o que existe por trás? No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu, a gente revela o que ninguém viu. E no caso de Dahmer, o que não foi visto custou vidas demais. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 1960. Cresceu em uma típica casa americana. Jardim aparado, pais aparentemente normais. Mas por trás das cortinas, o caos já se desenhava. O pai era rígido, obcecado por controle. A mãe, emocionalmente instável, mergulhada em medicamentos e crises silenciosas. E o pequeno Jeffrey aprendia a se calar. Desde cedo, ele demonstrava interesse por algo estranho. Carcaças de animais, ossos, queria entender o que havia por dentro. Não por curiosidade científica, mas por uma sensação que ele mesmo não conseguia nomear. Na escola, era retraído, tímido demais para os populares, esquisito demais para os normais. Mas aprendeu cedo a disfarçar, ria nas horas certas, copiava gestos, imitava sentimentos. Porque ele sabia que se mostrasse quem realmente era, seria rejeitado. E naquele ambiente, rejeição era uma sentença. Você já se sentiu invisível? Já fingiu estar bem só para não gerar perguntas? Já colocou uma máscara para caber em algum lugar? Dahmer fez isso a vida toda. Aos poucos, ele entendeu que quanto mais normal ele parecesse, mais livre estaria para pensar o que quisesse. E pensar foi só o começo. Durante a adolescência, os impulsos surgiram, fantasias sombrias, desejos inconfessáveis, atração por controle, por dominação, por corpos inertes. Mas ele continuou sorrindo, fingindo, sobrevivendo atrás da máscara. O garoto esquisito cresceu, e com ele cresceu também a escuridão. Verão de 1978. Jeffrey Dahmer tinha apenas 18 anos.
recém-formado no ensino médio, sem rumo, sem planos, sozinho em casa. Foi nesse cenário que ele encontrou Steven Hicks, um jovem de 18 anos como ele. Cabelos compridos, boa aparência, pegava carona rumo a um show de rock. Dahmer ofereceu carona, convidou o rapaz para beber em sua casa. Conversaram, riram, ouviram música. Mas quando Steven disse que precisava ir embora, algo quebrou dentro de Jeffrey. O medo da perda, a angústia da rejeição, o impulso de manter o outro para sempre. Dahmer pegou um halter e matou Steven Hicks com um golpe. Depois estrangulou, desmembrou, enterrou os restos no quintal e guardou alguns fragmentos como lembrança. Essa foi a primeira morte, mas o mais perturbador é que não houve remorso, só silêncio e uma calma aterrorizante. Durante anos, ele não matou de novo, não por culpa, mas por estratégia. A máscara foi reforçada. Entrou para o exército, foi dispensado por comportamento inadequado, trabalhou em lanchonetes, manteve o vício em álcool, mudou de cidade, mas o desejo nunca desapareceu. A necessidade de controle, a obsessão por corpos imóveis, por presença eterna, sem conflito, sem julgamento. E então, em 1987, a fome voltou. Com ela veio a sequência de crimes que fariam de Dahmer um dos assassinos mais letais da história dos Estados Unidos. Você consegue imaginar o que acontece quando alguém sem empatia ganha liberdade, anonimato e oportunidade? Jeffrey Dahmer teve tudo isso e usou até a última gota. Era um apartamento comum, no centro de Milwaukee, número 213, porta branca, tapete velho, cheiro de mofo e algo mais. Lá dentro, Jeffrey Dahmer vivia sozinho, mas a solidão não era o problema, era o combustível. Entre 1987 e 1991, aquele pequeno apartamento se transformou em uma câmara de horrores. Dahmer frequentava bares gays, procurava jovens com traços específicos, magros, negros, discretos. Oferecia dinheiro, prometia fotos, convidava para beber. E quando eles estavam vulneráveis, vinha o golpe. Sedação, estrangulamento, desmembramento. Alguns corpos eram guardados por dias, outros por semanas. Cabeças no freezer, ossos em gavetas, ácido na banheira, fotografias de cada estágio da decomposição. Mas o mais perturbador não era a morte. Era o que ele fazia depois. Dahmer queria companhia, não suportava o abandono. Ele tentou criar zumbis, injetava ácido nos cérebros das vítimas ainda vivas, tentando mantê-las obedientes, respirando, sem alma. Uma tentativa macabra de ter alguém que nunca o deixasse. Havia algo ritualístico, quase metódico, mas também profundamente emocional. O monstro que sorria na portaria voltava para casa com sacolas de carne, não do mercado, mas da calçada. E o mais assustador é que ele manteve tudo isso por anos, sem levantar suspeitas. A polícia esteve em seu apartamento 2 vezes, mas saiu sem investigar.
O motivo? Dahmer era educado, branco, tranquilo. Mais uma vez, a máscara venceu. Você já se perguntou quantos horrores vivem escondidos atrás da aparência de um bom vizinho? Dahmer era a prova viva de que a psicopatia pode sorrir com doçura. Jeffrey Dahmer foi preso em 1991. Depois que uma de suas vítimas escapou e revelou ao mundo o que havia por trás da porta 213. A polícia entrou e encontrou o impossível. Fotos, ossos, cabeças, órgãos, um acervo de horrores guardado com meticulosidade. Dahmer confessou tudo, com calma, com detalhes. Não fugiu da responsabilidade, mas também não demonstrou culpa. Disse que sentia alívio por ter sido pego, como quem finalmente tira a máscara. Foi condenado a 15 penas de prisão perpétua, mas durou pouco. Em 1994, foi assassinado por um colega de cela. Morreu como viveu, em silêncio, sem ninguém para lamentar. Mas a história dele ficou. Não porque ele matou, mas porque matou sem parecer capaz disso. Dahmer era o reflexo da psicopatia funcional. O tipo de predador que não late, não morde, mas observa, sorri e espera o momento certo. Você que está assistindo agora, já pensou em quantas pessoas você conhece que parecem normais demais? Pessoas educadas, gentis, mas frias, indiferentes, vazias por dentro? A psicopatia não veste preto, não anda com faca na mão. Ela veste terno, uniforme, camisa polo ou jaleco branco. Ela aperta sua mão e te olha nos olhos sem sentir absolutamente nada. Aqui no Mente Criminosa BR, a gente mostra aquilo que os olhos não enxergam. Porque entender o crime é o primeiro passo para evitá-lo. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. E se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. Aos poucos, outros ex-alunos começaram a aparecer. Relatos antigos, memórias enterradas, fragmentos de conversas, gritos abafados. Um aluno disse que era comum o professor chamá-lo para conversas particulares, sempre à noite, sempre com a porta trancada, sempre com aquele mesmo olhar fixo que parecia atravessar a alma. Mas ninguém denunciava, porque ele era referência, porque suas aulas emocionavam, porque ele parecia intocável. A psicopatia, quando encontra admiração, se fortalece, e quando é elogiada, floresce. Relatórios posteriores revelaram padrões que ninguém quis ver. Estudantes sempre em situação de vulnerabilidade, preferência por jovens com baixa autoestima, um ciclo de sedução, manipulação e culpa. Ele não usava força, usava palavras, não empurrava, convencia. E o mais cruel é que depois de tudo, muitos ainda diziam:
Mas ele era tão inteligente, tão dedicado. Esse é o problema. A genialidade muitas vezes serve como escudo para monstros bem treinados. Hoje, o caso dele é estudado em cursos de criminologia, mas para as vítimas não é teoria. É dor real, é cicatriz viva, é trauma diário. E mesmo assim, ainda tem quem duvide, quem defenda, quem diga é exagero. Aqui, no Mente Criminosa BR, a gente não chama trauma de exagero. A gente expõe, desmascara e conta, porque calar só protege o agressor. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. E se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. Aos poucos, outros ex-alunos começaram a aparecer. Relatos antigos, memórias enterradas, fragmentos de conversas, gritos abafados. Um aluno disse que era comum o professor chamá-lo para conversas particulares, sempre à noite, sempre com a porta trancada, sempre com aquele mesmo olhar fixo que parecia atravessar a alma. Mas ninguém denunciava, porque ele era referência, porque suas aulas emocionavam, porque ele parecia intocável. A psicopatia, quando encontra admiração, se fortalece, e quando é elogiada, floresce. Relatórios posteriores revelaram padrões que ninguém quis ver. Estudantes sempre em situação de vulnerabilidade, preferência por jovens com baixa autoestima, um ciclo de sedução, manipulação e culpa. Ele não usava força, usava palavras, não empurrava, convencia. E o mais cruel é que depois de tudo, muitos ainda diziam, mas ele era tão inteligente, tão dedicado. Esse é o problema. A genialidade, muitas vezes, serve como escudo para monstros bem treinados. Hoje, o caso dele é estudado em cursos de criminologia, mas para as vítimas não é teoria. É dor real, é cicatriz viva, é trauma diário. E mesmo assim, ainda tem quem duvide, quem defenda, quem diga é exagero. Aqui, no Mente Criminosa BR, a gente não chama trauma de exagero. A gente expõe, desmascara e conta, porque calar só protege o agressor. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. E se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. Alguns colegas lembraram que ele dizia frases enigmáticas nos corredores, como se gostasse de plantar medo em pequenas doses. Nem tudo é o que parece, ele dizia. Ou, os mais inteligentes sempre vencem no final. Era o tipo de homem que confundia inteligência com impunidade, confundia aplausos com permissão. Uma psicóloga que atendeu 2 vítimas disse que o trauma era profundo demais, e não se tratava apenas de abuso, mas de uma quebra total de confiança. Porque quando quem deveria ensinar manipula, o mundo inteiro perde a lógica. Pais que confiavam seus filhos à escola agora questionam cada escolha,
cada professor, cada palavra. E ele, até hoje, diz que tudo foi mal interpretado, que o carinho era pedagógico, que o afeto era necessário. Mas o laudo, o depoimento, as mensagens dizem outra coisa. Ele sabia exatamente o que fazia. E pior, sabia como esconder, sabia como manipular quem o observava. Esse tipo de predador não se contenta com o ato. Ele quer o controle do entorno, quer a dúvida, quer a negação coletiva. Mas aqui, a gente escolhe acreditar nas vítimas, escolhe ouvir os silêncios, escolhe dar voz ao que foi calado por tempo demais. Porque quando o agressor fala demais, é porque o mundo ficou quieto demais. E esse silêncio, a gente não aceitamos mais. Uma antiga diretora da escola contou sob anonimato que já havia recebido reclamações, mas eram vagas, sussurradas, e eles sempre tinham uma resposta, um argumento convincente, uma forma de inverter o